O Open Portugal de Velocidade by Michelin chegou ao fim no circuito Estoril. Na primeira corrida de sprint, José Correia dominou, conseguindo o lugar na pole position. Não deu tréguas a ninguém e manteve sempre a liderança desde o início à 11ª volta. Nem com Paulo Pinheiro colado atrás, Correia se deixou intimidar. O Nissan GT-R Nismo foi o primeiro a cortar a linha da meta, terminando a primeira corrida do dia no primeiro lugar da classe G1. Desde ontem começámos por fazer sempre os melhores tempos, temos sempre nos treinos e nos treinos cronometrados, e agora na corrida também conseguimos o primeiro lugar, com uma diferençazinha razoável para o segundo, acho que está a correr muito bem. Paulo Pinheiro ainda tentou arriscar, mas acabou em segundo lugar, primeiro da classe G2. Na nossa classe ganhamos, à geral ainda tentei ir atrás do José Correia no Nissan, mas foi impossível, tentei uma volta do spray, era muito e tinha que arriscar e não valia a pena. Francisco Mora manteve um ritmo estável ao longo da corrida e foi o grande vencedor da categoria TCR. A correr pela segunda vez no campeonato, Francisco Gonçalves sofreu um toque do Cupra TCR Manuel Sousa à 8ª volta, o que o levou a cair lugares. Entre vários ataques, o piloto do Lotus acabou por fazer um peão e sair de pista. Apesar do incidente, foi o primeiro da classe GT3. Hoje correu bem, sofremos um pequeno toque. Tentou fazer uma ultrapassagem otimista, mas correu bem, pronto, está tudo bem, ninguém se alejou, o que interessa, o resto é chapa. Na segunda corrida de sprint, José Correia partiu novamente da pole position. Tal como na corrida anterior, começou a distanciar-se dos opositores logo cedo, mas com mais de 6 segundos de avanço para o resto do pelotão logo à primeira volta. Corria sozinho na frente, mas com Francisco Mora no encalce. Um problema na caixa de velocidades do Nissan GT-R Nismo impediu de ser o primeiro a ver a bandeira de xadrez. Oportunidade perfeita para Mora alcançar o comando e ser o primeiro a cruzar a linha da meta e primeiro na categoria TCR. Optámos por uma estratégia de pneus que era a correta para este tipo de condições, que eu também já queria experimentar há um bom tempo, mas ainda não tinha tido hipótese. E pronto, resultou e estou contente. Apesar de José Correia ter visto o primeiro lugar à geral escapar-lhe por pouco, triunfou entre os G1. Quem partiu da segunda posição foi Pedro Marreiros, que logo à primeira volta não teve a melhor das sortes, caindo 3 lugares. Sem medo do piso molhado e na ânsia de chegar aos lugares da frente, foi progredindo volta após volta, terminando no primeiro lugar da classe G2. Arrisquei ir de slicks, achei que a pista mais cedo secaria. Nas últimas 2, 3 voltas estava de facto muito mais rápido, mas já não era o suficiente para chegar à liderança. Esta é a segunda prova de Fred Block no Open Velocidade e foi o único a pontuar na classe G3. Yeah, the last 6 laps it was terrible, and I fight it a little bit with the TCR, the Cupra cars, yeah, with the Portuguese guys, and that was a nice fight. Yeah, for me, not for the guys, but for me it was a nice fight. Yeah. E na terceira corrida, desta vez de endurance, não houve 2 sem 3. José Correia voltou a ser o primeiro da grelha a partir. Se nas corridas anteriores tomou conta da pista, nesta não foi bem assim. Paulo Pinheiro corria lado a lado na luta pela primeira posição. Ora avançava um, ora avançava outro, até que numa das curvas o Nissan de José Correia bateu no Porsche 991 GT Cup de Paulo Pinheiro e ambos foram parar a gravilha. Uma situação que levou Correia a cair para o fim da tabela e Pinheiro a abandonar forçosamente a corrida de endurance, não pontuando. Apesar de Correia ter ficado para trás, não desistiu e fez-se à pista. Rapidamente conseguiu ultrapassar os adversários e na 13ª volta já liderava outra vez. Mas a caixa de velocidades voltou a trocar-lhe as voltas. A 2 do fim, Correia desceu para a segunda posição, lugar em que terminou a prova. Fechou a temporada no primeiro lugar da classe G1. Quem aproveitou bem esta oportunidade para se destacar foi outra vez Francisco Mora, o grande vencedor da categoria TCR. José Monroy subiu ao lugar mais alto do pódio da classe G2. Logo no arranque passei para terceiro e na curva 3 já estava em primeiro devido a um toque que houve entre o Nissan e o Porsche do Paulo Pinheiro. Passei para a liderança da corrida e depois até ao fim foi só gerir o andamento. Foi o último carro a arrancar da grelha, mas na primeira volta ganhou uma grande vantagem em relação aos adversários. Apesar de ter estado ausente na segunda corrida da competição, Francisco Gonçalves quis recuperar o tempo perdido e deu tudo. Conseguiu subir ao primeiro lugar do pódio da classe G3.